né? As bucólicas têm esse conjunto de 10 poemas com matéria variada. São poemas que alternam-se entre poemas dialogados, em que há o diálogo entre pastores, e poemas que são narrativos, ou seja, tem um personagem, pastor, que vai narrar, às vezes um diálogo, às vezes ele vai cantar, uma forma de um monólogo, um extenso poema. Hoje a primeira parte sobre as bucólicas de Virgílio, poeta latino do século I a.C., que nasce em 70 a.C., e a ele é atribuído hoje 3 obras, né? As bucólicas, as geórgicas e a Eneida. Hoje a gente vai falar dessa primeira obra, as bucólicas, né? Essa poesia terá como antecedente, como modelo, um poeta grego chamado Teócrito. Então, antes de falar propriamente das bucólicas de Virgílio, é importante alguma notícia sobre esse autor helenístico grego do século III a.C. Teócrito, então, teria composto uma obra intitulada Idílios, Idílios que quer dizer em grego pequeno retrato, e nesse conjunto de idílios, Teócrito compõe muitos idílios que são bucólicos, ou seja, né, o que significa esse bucólicos, né, o bucolicar? São poemas relativos aos pastores e especificamente aos pastores de bois, né, bois e vacas, daí o bus, né, boi, do bucolicar. Os personagens dessa poesia são pastores, mas esses pastores, mais do que pastorear, mais do que conduzir o gado, a atividade principal deles é cantar. Então são pastores poetas, né, pastores cantores, que são os protagonistas, né, desses poemas. Muitos desses idílios, porém, né, de Teócrito, não tem um cenário pastoril, não tem um cenário rústico do campo e não aparece pastores. A gente tem, por exemplo, um poema de elogio, de encômio, a Ptolomeu, por exemplo, né? Então o que se supõe, né? Na verdade, que essa obra, Os Idílios, posteriormente ela foi editada, provavelmente não pelo próprio Teócrito, né, esse poeta helenístico, mas por um outro autor que separou numa edição os poemas que tratariam apenas da poesia pastoril, né, com o título, provavelmente também Idílios, que daí vai ser associado a essa ideia também da poesia bucólica, da poesia no campo. Segundo algumas fontes, né, a gente tem então esse conjunto de poemas de Teócrito apenas com a temática rústica, edição essa que teria chegado para Virgílio, e é essa edição então que Virgílio vai imitar. Então essa é uma questão muito importante quando a gente estuda a poesia do período augustano, a composição da poesia pensada como livro, que tem como modelo, como acabei de dizer, essa poesia dos autores helenísticos do século III a.C., né, ligados à biblioteca de Alexandria, né? Esses poetas, que também eram filólogos, editores, né, não só estabeleceram edições, né, dos poetas mais antigos, como Homero, Alceu, Safo, né, do século VIII, VII, VI a.C., mas também editaram sua própria poesia já num formato de livro. E esse vai ser um aspecto muito importante para entender as bucólicas de Virgílio, que é um livro composto então por 10 poemas, e esse conjunto então, e esse número, né, de 10 poemas, muitos entendem que se deve a essa edição dos Idílios de Teócrito com 10 poemas, que seriam os 10 poemas apenas com matéria pastoril, né, com os pastores protagonistas, pastores cantores. As bucólicas, então, pertencem ao gênero humilde, como assim vem descrito, né, já pelos autores antigos, né, um gênero, então, menor em comparação a outros gêneros mais elevados, como a poesia épica e a tragédia, e Virgílio então constrói
tá, esse livro que passa a ser também ele modelar para os poetas do século I a.C., né? Esse modelo de um livro poético com 10 poemas. Assim também a gente terá, imitando esse livro de Virgílio, tá, o primeiro livro de elegias de Tibulo, com 10 poemas. Depois teremos também o primeiro livro das sátiras de Horácio, com 10 poemas, né? Esses dois autores, Horácio e Tibulo, são também poetas do século I a.C. Virgílio, Horácio e outros poetas, como Propércio, vão ser conhecidos como poetas do círculo de Mecenas, né? O braço direito do Princeps Otaviano, né? Futuro Augusto. E Virgílio, então, passa a ser um poeta modelar, né? Já contemporaneamente, com as bucólicas, né? As bucólicas têm esse conjunto de 10 poemas com matéria variada. Nós temos então, primeiramente, para entender, uma ordenação desses 10 poemas. São poemas que alternam-se entre poemas dialogados, em que há o diálogo entre pastores, e poemas que são narrativos, ou seja, tem um personagem, pastor, que vai narrar, às vezes um diálogo, às vezes ele vai cantar uma forma de um monólogo, um extenso poema. Então, as éclogas ímpares, né? As éclogas são os poemas bucólicos, né? O título originário é bucólica, como dizia, relativo aos pastores de bois, mas também passou-se a denominar, esses poemas passaram a ser chamados também de éclogas, tá? Então, usaremos aqui às vezes éclogas ou bucólicas para falar desses poemas. Voltando então à alternância, nós temos os poemas ímpares, tá? 1, 3, 5, 7 e 9 são poemas dialógicos, né? Pastores então que vão dialogar nesses poemas pastoris. E os pares, 2, 4, 6, 8 e 10, tá? Que são narrativos, por vezes monólogos, por vezes narrativos. Um pastor vai narrar, por exemplo, o diálogo de outros pastores, a disputa de outros pastores. Além dessa primeira organização de alternância dos poemas ímpares e pares, né, nós temos também a relação por matéria que existe em cada um desses poemas, né? Então, nós temos uma relação, tá, entre a primeira bucólica com a nona bucólica, né, do que tratam esses dois poemas. Então, eles vão tratar de um tema que foi a expropriação de agricultores, né, de suas terras, que foram dadas a veteranos de guerras, né? Esse elemento histórico acaba sendo apropriado por Virgílio na composição das éclogas 1 e 9, né? Em que temos então pastores que perdem as suas terras e essas passam a ser de soldados. Então a gente vai ter uma oposição importante nas éclogas 1 e 9 entre pastores e soldados, que será então importante no diálogo dessa poesia bucólica, na oposição dessa poesia bucólica, que tem como personagem os pastores, que precisa da paz para que possa existir, e a poesia então bélica, guerreira, que está associada à poesia épica. Na écloga 1 nós temos o diálogo, né? Ela é então a bucólica ímpar, é o diálogo entre Títiro e Melibeu. Melibeu encontra Títiro na sua terra, ele, Títiro, não expropriado, e Melibeu indo embora do campo porque a sua terra lhe foi tirada para ser dada a um soldado, né? E o diálogo então se desenvolve entre esses dois pastores. Na écloga 9 nós temos os pastores então que foram desapropriados, né? Todos eles das suas terras. Nas bucólicas 2 e 8, então haverá uma relação que é uma relação concêntrica, né? 1 e 9, 2 e 8, 3 e 7, 4 e 6, tá? Que vai mostrar uma outra parte
da organização das bucólicas de Virgílio. Pois bem, tá? As éclogas 2 e 8, né, de Virgílio vão ter como matéria o amor. Né? O amor é uma matéria importante no mundo bucólico. Na bucólica 2, nós teremos o canto do pastor apaixonado por um outro pastor. Então, daí nós teremos uma bucólica homoerótica, do pastor, então, Coridão, que está apaixonado por Alexis. A bucólica 8, por sua vez, é a narrativa de um pastor do canto de dois outros pastores, um deles chamado Damão, que vai cantar, então, o amor por Nisa, por sua vez apaixonada por uma outra personagem, e o canto de Alfesibeu, que vai introduzir a personagem da feiticeira, né, já presente naquele primeiro poeta bucólico, Teócrito. Essa feiticeira quer trazer, por meio de magia, o seu amor de volta, né, que é Dáfnis. Então nós temos, tá, aí na bucólica 2 e na bucólica 8, essa matéria erótica, que será matéria importante ao longo do livro, e permitirá então a Virgílio estabelecer um diálogo com um outro gênero, né? Se nas bucólicas 1 e 9, como dizíamos, a bucólica se confronta com a poesia épica, nas bucólicas 2 e 8 nós temos o confronto com outro gênero poético, que é o gênero da elegia. As bucólicas 3 e 7 são bucólicas novamente dialógicas, e teremos o chamado canto amebeu. Né? O que é o canto amebeu? É uma disputa entre dois pastores, tá, em cantos alternados de mesmo tamanho. Então, um pastor canta 4 versos, o outro responde em 4 versos. É uma disputa poética entre esses pastores, em que haverá, ao fim, né, um juiz que vai decidir por um vencedor. Nós temos, então, na bucólica 3, tá, a disputa amebeia, e, ao fim, né, o juiz não vai conseguir decidir por nenhum, ou seja, teremos empate nessa primeira disputa, nesse primeiro canto amebeu, né? Os poetas então se encontram no campo e daí colocam objetos para disputa, né? Nesse canto, e assim então se inicia, tá, essa bucólica com cantos alternados. A mesma coisa vai ocorrer na écloga 7, tá? Mas dessa vez, tá, haverá um vencedor no canto amebeu. Então, como já perceberam, a cada vez há uma relação da matéria, né? 1 e 9, expropriação da terra, 2 e 8, amor, 3 e 7, canto amebeu, há uma variedade. Então nós temos o outro par, o próximo par, das bucólicas 4 e 6, que é um par muito particular no conjunto das bucólicas. Talvez as duas bucólicas, ou como disse, éclogas, mais comentadas na tradição. As éclogas 4, 6 e depois a gente vai ver a 10ª, são consideradas bucólicas não de matéria propriamente pastoril, né? Por quê? A bucólica 4 falará de um menino que vai nascer e vai transformar o mundo. E nessa écloga, curiosamente, se fala também que virá junto com ele a Virgem. E obviamente que essa menção de um menino que vai transformar o mundo, tá, junto com a Virgem, foi muito comentado, sobretudo durante a Idade Média, como uma profecia da vinda de Cristo. Já autores cristãos como Jerônimo e Agostinho, obviamente chamaram atenção para o fato de, na écloga, dizer apenas que o menino virá com a Virgem, que é uma referência, na verdade, à Astreia, né? E não propriamente que o menino nasce de uma virgem. No entanto, há toda uma tradição a relacionar daí o nome de Virgílios com Virgo, a Virgem, e a ideia de um Virgílio cristão profeta a falar desse menino que vai operar uma transformação no mundo. Aqui o que nos interessa mais nesse momento
não é essa a tradição cristã, mas justamente essa bucólica, então, que fala desse nascimento de um menino que transforma, que pacifica o mundo, voltando esse mundo a uma idade de ouro. E a bucólica 6, então, é uma bucólica que começa com uma recusa da poesia épica. O pastor estava ali se preparando para cantar, né, matéria guerreira, mas vem o deus Apolo e o demove dessa ação, dizendo que ele deve então cantar a poesia pastoril. Nessa écloga, então, na écloga 6, o pastor Tícero, demovido da ideia de cantar a poesia épica, passa a cantar a poesia bucólica, em que ele narra a história então de dois jovens que estão à busca do sátiro Sileno. Esse, por sua vez, se encontra numa gruta bêbado, como costuma estar, e esses dois jovens então o encontram lá, o prendem e o obrigam a fazer um canto auxiliados, né, esses dois jovens, por uma ninfa. É uma bucólica que tem um teor cômico por conta dessa personagem, né, o Sileno, que está sempre bêbado, mas que também é caracterizado como uma personagem sábia, e a maior parte então da écloga é ocupada por esse personagem que, por sua vez, canta a origem do mundo, o passado do mundo, né? E nesse sentido é que as éclogas 4 e 6 estão relacionadas e formam um par, né? A écloga 4, como dizia, cantando o futuro do mundo, com a chegada desse menino que vai operar uma transformação, e a écloga 6 cantando o canto de Sileno, que trata da origem do mundo. A écloga 6 terá um diálogo muito estreito com a teogonia de Hesíodo, que canta a origem do mundo, mas também com o Zaitia de Calímaco, na recusa da poesia épica e na ideia de uma poesia etiológica, né? Aitia em grego quer dizer origens, e daí a poesia etiológica é que canta a origem de alguma coisa. Nesse caso, né, cantaria então a origem do mundo, né? Já a écloga 6, né, também aproveito, como a gente está tratando nesse programa, sobretudo dessa ideia da organização de um livro poético, né? Então uma primeira organização por alternância de éclogas ímpares e pares, tá? Dialógicas e narrativas, a relação de éclogas impares por meio da matéria, 1 e 9, 2 e 8, 3 e 7 e 4 e 6, mas nesse conjunto, né, de 10 éclogas, a gente pode também pensar numa bipartição, uma primeira parte que vai da écloga 1 até a écloga 5 e depois a écloga 6 iniciando uma segunda parte. Não à toa essa écloga 6 ela começa com o adjetivo prima, né, que vai ser depois entendido ou traduzido como primeiramente. Ele diz então, né, primeiramente, a musa Thalia se dignou a brincar no verso Siracúsio. Aquele poeta que dizíamos, né, o inventor do gênero, Teócrito, é de Siracuso. Então a écloga 6 se inicia falando, né, da origem da poesia bucólica e mencionando então, tá, por meio do adjetivo prima, né, primeira, tá, um início, um novo início, tá, como é uma écloga sobre origem, uma nova origem dentro do livro. Ou seja, dividindo o livro em duas partes, como dizia. Primeira parte de 1 a 5 e a segunda de 6 a 10. A écloga 4, ela anuncia, né, uma elevação que vai se mostrar ainda maior na sequência na écloga 5, tá? Que a gente passa agora a comentar. A écloga 5, que tem relação, tá, com a écloga 10, as duas últimas, né, o último par, né, que coloca então duas personagens muito importantes. A primeira é uma personagem mitológica, que é Dáfnis, o pastor bucólico por excelência. Dáfnis, né, esse pastor mítico, teria ele sido propriamente o inventor do gênero. Esse pastor, então, na écloga 5 haverá então dois pastores que vão cantar a história de Dáfnis. Um vai cantar a morte do pastor Dáfnis
e o outro vai cantar a apoteose ou a divinização de Dáfnis. Então, no centro do livro bucólico, nós temos o pastor bucólico por excelência, que terá a sua apoteose, a sua divinização. Nós teremos então a introdução de uma personagem estranha ao mundo bucólico, que já foi mencionada na Écloga 6, que é o poeta elegíaco Galo. E Gáloco, então, no mundo bucólico, como é próprio da poesia elegíaca, vai lamentar o amor por sua amada Licóride, né? Então ele está no mundo bucólico. Essa 10ª bucólica vai justamente mostrar os limites entre o gênero bucólico e a poesia elegíaca, colocando esse personagem histórico, poeta elegíaco, no mundo bucólico, e os deuses todos vêm, tá, até o pastor para consolá-lo desse sofrimento intenso. Então, se na Écloga 5 nós temos, tá, o homem que passa a ser um deus, na Écloga 10ª nós temos os deuses que vêm até o homem, ao poeta elegíaco. Na Écloga 10ª, essa relação, né, entre, tá, a elegia e a bucólica, que, como disse, já está presente na Écloga 2, na Écloga 8. A gente poderia pensar também nas extremidades desse livro, né, que são pontos importantes agora, falando de uma outra relação, deixando de lado essa relação das matérias e que estabelece uma relação concêntrica entre 1 e 9, 2 e 8, 3 e 7 e depois 4 e 6, e daí depois essa écloga central 5 com a última 10ª, pensar uma outra relação, que é essa entre a primeira e a 10ª, a de abertura do livro e de conclusão do livro em dois aspectos, né? Em primeiro lugar, essa questão do limite. A Écloga 1, nós temos aquela matéria da expropriação do campo, ou seja, o pastor perde as suas terras e ele sai dos limites da sua terra. Ele deixa de estar no ambiente bucólico e, portanto, ele não pode mais cantar a sua poesia bucólica. Então, é uma imagem propriamente dos limites da poesia pastoril. Quando o pastor sai, né, do seu limite, ele não canta mais essa matéria bucólica. E na outra ponta, justamente, nós temos uma personagem, né, o poeta elegíaco, que não faz parte desse limite bucólico, mas que é ali inserido, e passa a cantar uma matéria não bucólica num cenário bucólico. Então é propriamente a experimentação, tá, e para mostrar os limites, né, desse gênero bucólico. Virgílio, na construção desse livro então de 10 poemas, passa a estabelecer quais são os limites do gênero bucólico, não só mostrando aquilo que é a poesia bucólica, um canto de pastores, que será de pastores sobretudo de bois, mas também de ovelhas e de bodes e cabras, e também no confronto, né, então, o estabelecimento do limite desse gênero, no confronto com outros gêneros, né, o gênero elegíaco, esse do lamento do amor, mas também o gênero da épica bélica, que canta a guerra, em oposição àquilo que caracteriza um ponto central e importante da poesia bucólica, que é a paz, a necessidade de paz para que haja o canto bucólico, o canto dos pastores. E isso, novamente, se relaciona com uma política de Otávio Augusto, justamente a política da Pax Romana, né? Importante para a política augustana, mas fundamental como característica da poesia bucólica, que nos colocará num cenário idílico, no cenário da Idade de Ouro, tá? Temas esses, então, que a gente vai desenvolver na sequência desses programas.